Olá, sejam bem-vindos ao JR Mundo. Esse é o nosso espaço para tratar de temas de relevância internacional. O programa de hoje vai falar sobre o país sede da Copa do Mundo, o Catar, que já foi colônia do Império Britânico, descobriu suas riquezas por meio da extração de petróleo, mas ainda acumula denúncias sérias em relação a violações de direitos humanos. Para falar sobre esse e outros assuntos, é que nós recebemos hoje o professor de Relações Internacionais da Unifesp, Rodrigo Medina Zani. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, saudações a todas e todos. Espero poder contribuir minimamente com essas importantes reflexões. Vai contribuir muito, tenho certeza. E olha só, o JR Mundo está disponível todas quintas-feiras, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Basta você entrar lá que você encontra um episódio novo e também os anteriores. Professor, é a primeira vez que uma Copa do Mundo é sediada num país do Oriente Médio. Um país extremamente rico, com um PIB altíssimo, com um nível de vida, para muitos, inquestionável. O que o Catar quis com o futebol, hein? Certamente, o Catar, apesar de não ter tradição no esporte, é importante lembrar que o futebol é o esporte mais popular no Catar. Mas trata-se, como você bem observou, da busca por algo além da sua grandeza econômica. Nós estamos falando, segundo a Forbes, de um dos países mais ricos do mundo. Segundo a ONU, trata-se do 41º país no Índice de Desenvolvimento Humano e o terceiro entre países árabes, não é? Uma riqueza bastante pujante, assentada em reservas petrolíferas e na maior reserva de gás natural do mundo, não é? Também algo para além da sua fortaleza militar. O Catar é uma importante aliança do Ocidente, cedia uma base aérea que é usada concomitantemente por Estados Unidos e Reino Unido, e a partir do Catar, essas potências ocidentais se projetam em direção ao Golfo Pérsico e como uma cabeça de ponte em direção a, por exemplo, Iraque, Afeganistão, onde essas potências engendraram, nas últimas décadas, campanhas militares de larga envergadura, não é? Então, algo para além, inclusive, do seu poder de vocalização de interesses políticos, como uma imprescindível aliança do Ocidente, e eu repito, por exemplo, no Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico, do qual participam o Catar, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, não é? E Omã, não é? Além de Arábia Saudita, se eu não estiver enganado. Ali, né? Pois bem, então é um importante meio pelo qual Estados Unidos, Reino Unido, França, que é o maior vendedor de armas para o Catar hoje, se projetam, né? Então, o que busca o Catar? Certamente a busca é por uma tal legitimidade, né, que diria respeito a essas condições que anteriormente eu nominei, não é, de grandeza econômica, fortaleza militar. Os eventos esportivos internacionais tendem a produzir esse tipo de projeção, mesmo porque o Catar tenta se colar aos valores que estão apensos a esses eventos desportivos. Agora, professor, o mundo, de certa forma, nós ocidentais, ficamos um pouco chocados a partir do momento em que começaram a aparecer os fatos, na verdade, que para eles são absolutamente normais até certo ponto, em relação a pode isso, não pode aquilo, bebida alcoólica, nem pensar, enfim, as questões todas que envolveram. O mundo parece que começou a enxergar um pouco diferente o Catar. Pelo que eu sei dessa região, eu não conheço o Catar propriamente, mas já fui a Dubai algumas vezes a trabalho. E eu vejo várias semelhanças entre os dois países, a começar pelo sistema de governo, a ser governado por emires. Qual a diferença de um governo desse? Bom, em primeiro lugar, é importante trabalhar o conceito de emirado, que é um regime de governo típico das petromonarquias do Golfo. A primeira coisa a se evitar é a utilização de conceitos propriamente ocidentais, como, por exemplo, de absolutismo. Se convencionou falar que o emirado seria uma espécie de monarquia absolutista
médio oriental. O absolutismo é um outro conceito usual para análise dos estados modernos, da Europa Central, em outro período da história, diz respeito ao processo de transição feudal capitalista, né? Como bem sublinhou Perry Anderson em Linhagens do Estado Absolutista. O emirado é um típico regime de governo dinástico, portanto, prevendo a transmissão hereditária do poder, baseado, por sua vez, num território que é considerado de procedência divina, digamos assim, não é? Não por acaso, a expressão califado e califa, que é, portanto, a autoridade política que leva para ou que conduz no califado a nação islâmica, aparece no nome de vários emires. Perfeito. Não é? Então, é preciso relativizar nesses termos. Propriamente, o Catar tem um emirado onde o direito civil se funde à Sharia, o direito islâmico. Portanto, trata-se de um Estado constitucional, mas cuja Constituição tem como primordial fonte, como eu disse, a Sharia. Seria correto, professor, desculpa interrompê-lo, dizer que o Catar é uma espécie de regime teocrático? Em alguma medida, apesar de eu me afastar do conceito de absolutismo, como eu disse, por não haver propriamente a afirmação da origem divina no mandatário do poder político, não é? Então, é coisa distinta nesses termos. E como eu falei da fusão entre direito civil e direito religioso, não é propriamente o direito religioso, mas esta condição compromete princípios basilares do Estado constitucional. Por exemplo, o princípio da soberania popular. Se nós compreendermos que, de novo, na prática, o emir é chefe do executivo, portanto, chefe do Estado e chefe de governo, é ele quem nomeia o primeiro-ministro, é ele quem nomeia os demais ministros que compõem o Conselho de Ministros e que o legislativo não é eleito diretamente. Desde 1970 nós não temos eleições diretas para o legislativo. E mais, o seu caráter é meramente consultivo. Perfeito. E, portanto, o trânsito legislativo depende da sanção presidencial, não é? Para que seja feita a vontade, que não se pode dizer é a vontade do povo. Então, nesses termos, o Estado constitucional, conforme concebemos desde a teoria política moderna, por exemplo, não se concretiza. E nós temos uma série de problemas em relação a isso. Por exemplo, eleições municipais. Desde 1999, nós temos a sua previsão para a realização, na verdade, mas elas seguem sem ser realizadas. O Catar, que é pequeníssimo, nós sabemos, em relação à nossa envergadura, mais de 2 milhões de habitantes, né? 2 milhões e 700 mil habitantes, né? A gente pode até falar sobre isso mais adiante. É dividido em 8 municípios, não é? Esses municípios em 90 e poucas zonas, e as zonas, por sua vez, em blocos. As eleições municipais não ocorrem, conforme eu disse, ainda que tenham sido previstas desde 1999. Agora, professor, ainda mantendo o esporte como nosso fio condutor, houve muitas críticas no que diz respeito à construção dos estádios da Copa. Não necessariamente por ser estádios caríssimos, por ser a Copa mais cara, mas sobretudo pelas denúncias das mortes dos trabalhadores. Recentemente, o governo acabou assumindo entre 400 e 500 mortes, se não me falha a memória. É muita gente, né? É muita gente, mas é um número muito distinto daqueles denunciados, por exemplo, por organizações de vários países, milhares como e milhares, né? Índia, Paquistão, Sri Lanka, não é? Bangladesh, que deram conta de algo em torno de 6 mil mortos. Veja bem, só a embaixada do Paquistão no Catar fala em algo em torno de 800 mortos paquistaneses. Só paquistaneses mortos já seria uma cifra maior do que essa assumida pelo governo do Catar. Então, há uma narrativa, em termos de discurso oficial do Estado, que oculta violências bastante contumazes em relação à classe trabalhadora, que é composta majoritariamente por imigrantes. Agora, professor, eu posso entender, então, por meio dessa sua resposta, que esses dados entre 400 e 500 mortos podem ser muito inferiores, de fato, à realidade, já que o governo praticamente detém, não vamos dizer tudo, porque o capital privado é fortíssimo, mas certamente a informação. Sim. Essa é uma outra característica, não é,
do regime ali perpetrado e que compromete as próprias finalidades, nos parece, da inserção do Catar nesses eventos desportivos como a Copa do Mundo, o mais importante evento de futebol do planeta, não é? Em tentar alcançar um ganho de legitimidade que seja transformado em capital político a ser explorado. Pois bem, assume-se um risco aí de um elevado grau de exposição dar a saber de graves contradições internas e que tem repercussão em matéria internacional, não é? É um bom dilema a ser trabalhado pela política catarense nesse momento, né? Professor, nós tivemos agora, estamos tendo ainda, na verdade, no Irã, uma efervescência social em função das leis que estão absolutamente severas, sobretudo no que diz respeito às mulheres, envolvendo a questão do uso do véu, da morte daquela jovem, etc. O senhor acha que, a exemplo do que aconteceu com a Primavera Árabe, lá em 2011 com a Tunísia, o senhor acha que esse rearranjo, digamos assim, pode, de certa forma, influenciar esses países? Catar, em alguns momentos Dubai, ou seja, Emirados Árabes. O senhor acha que esse tipo de movimento pode mexer um pouco com eles também ou não? Veja, a opinião pública internacional que está se movendo em torno dessas denúncias e dando maior visibilidade a elas por meios jornalísticos já constitui um elemento de pressão. Ou seja, no cálculo das escolhas políticas daqueles incumbidos em tomadas de decisão, importam, não é? E repercutem internamente, sobretudo com a presença de estrangeiros provenientes de diversos lugares e de outras formas de atingir a opinião pública. Refiro-me às redes sociais, né? Não estamos falando apenas do controle monopolístico da informação, que já está comprometido com a imprensa internacional ali, em loco, procedendo de imagens, mas de pequenos smartphones, né, produzindo opinião por meio de conteúdos que circundam o planeta, né, circulam mundo afora, né, e que fazem reverberar pautas que internamente tendem a repercutir, né? Todos esses elementos, para nós, informam que essa exposição perigosa pode incidir para o regime catarense em mudanças e que essas mudanças, que são alvissareiras e bem-vindas, ocorram quanto antes, porque muitos são aqueles que padecem, né, no amargo dessas contradições. Professor, até que ponto o senhor, ou melhor, como é que o senhor vê a Copa do Mundo não só como o palco do esporte mais popular do planeta, do futebol, mas também como um campo de ativismo e também de protestos, como tem ocorrido por lá, né? Bom, se insere o fenômeno num vasto histórico de manifestações de segmentos subalternizados em diversas sociedades em eventos desportivos. Sobretudo porque eles encerram significados profundos para esses estratos de sociedade subalternizados. O da superação, não é? O do alcance, da superação de limites. Isso diz respeito, em termos simbólicos, às próprias restrições da vida social. O movimento negro encampou em Olimpíadas, por exemplo, contra o nazifascismo. Importantes manifestações de significado político absolutamente avassalador. Os Panteras. Não é? Os Panteras Negras, né, ainda hoje motivam, não é, manifestações. O que é constrangedor e nos deve levar à reflexão crítica é o silêncio da FIFA, não é? Por meio dos seus diretores máximos, em relação, por exemplo, à vontade mais do que legítima de jogadores de uma seleção nacional em ostentar um símbolo de resistência e luta do movimento LGBTQIA+. Mas veja, instaura-se um debate por conta disso, onde antes sequer se pretendiam. Professor, falando daquele debate que nós continuávamos, me lembra a figura extremamente conhecida mundo afora da Sheikha Mosá, que inclusive tem trabalhos importantíssimos na área da educação. E eu acredito que deva, por muitas vezes, falar aquilo que muitas mulheres árabes não consigam. Como é que o senhor vê essa figura por lá, hein? Bom, é uma figura extremamente importante e eu não a vejo em desacordo com esta, a mim, aparente estratégia de busca por uma maior legitimidade e aceitação no espectro
internacional. Trata-se da mãe do atual emir, não é? Ex-mulher do ex-emir, não é? E que tem, como você bem mencionou, não é? Uma discursiva muito afeita à educação, que é uma das prioridades do Catar nesse momento, na montagem de um parque tecnológico e científico. Portanto, a educação e a ciência, ela também é considerada uma das mulheres mais elegantes do mundo, mas eu, como não entendo nada de moda, você pode ver pela minha condição monocromática praticamente, né? Prefiro falar de educação e ciência, que é meu ato de ofício, né? Eu acho que esse é um caminho a ser aprofundado nas próprias estratégias catarenses, no sentido que eu mencionei, porque o privilégio do desenvolvimento técnico, como ali se compõe técnica, ciência e o capital produtivo, refiro-me às áreas de exploração e produção petrolífera e de gás natural, demandam outros tipos de saberes, porque o progresso técnico, pura e simplesmente, não garante nada em termos de progresso humano. Parece-nos que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial deveriam ter nos ensinado isso. Exato. Sobretudo, a industrialização dos processos de morte, não é? Que ocorreu, no caso da Primeira Guerra, em termos do genocídio armênio, e da Segunda, do Holocausto judeu, Exato. a Shoah, não é? Então, deveriam acompanhar esses conteúdos, saberes humanísticos, alusivos às ciências humanas e sociais, que permitissem a reflexão crítica, pensar aquilo que os braços da técnica realizam, não é? O alcance dessa desejada legitimidade deveria conceber esse caminho absolutamente necessário. Professor, eu quero retomar um tema que você discursou há pouco a respeito da questão militar envolvendo o Catar. Entre 2017 e 2021, houve uma ruptura de alguns países muçulmanos com o Catar em função de uma suspeita de envolvimento desse país com talvez células terroristas. Como é que está essa situação hoje? Bom, é preciso esclarecer que o Emirado do Catar tem uma religião oficial, que é o islamismo. Sim. Precisamente alusivo à obediência sunita. O sunismo compreende cerca de 80% da nação islâmica, divisando com a obediência xiita. Mais precisamente, o sunismo reivindicado pelo povo catarense é de uma expressão salafista. Certo. No mundo, o salafismo, por sua vez, tem uma significância minoritária no sunismo, que é de uma maioria nós chamamos quietista. Quietista. Esse termo diz respeito às atividades de estudo religioso, primordialmente. Já o salafismo tem uma leitura, digamos, um tanto mais extremada dos princípios sunistas. Não é o mesmo, mas algo próximo do wahhabismo, que é, por sua vez, reivindicado pela Arábia Saudita. Ocorre que muitas organizações terroristas são autoproclamadas também salafistas. Correto. Caso, por exemplo, do Estado Islâmico. Então, apesar de o Catar, uma petromonarquia do Golfo, que detém a maior reserva de gás natural do planeta, é chamada Arábia Saudita do gás natural. Apesar da aliança estratégica com Estados Unidos, Inglaterra e França, não explicita essa condição no combate a essas organizações por receio disso ocasionar uma determinada instabilidade interna, porque a identidade dos seus diz respeito à expressão salafista do sunismo. Agora, tem um resultado isso, o desgaste internacional. Parece-nos que essa estratégia de inserção na Copa do Mundo, de sediar a competição, entre outras estratégias aqui mencionadas, fazem parte de esforços para tentar minimizar esse desgaste, não é? Mas vamos lembrar que o Catar foi considerado uma das nações que menos combateu essas organizações terroristas. E não foi a única das petromonarquias do Golfo a adotar essa linha de atuação.
não reconhece a Corte Internacional de Justiça também. E foi o segundo país, o primeiro foi a França, a reconhecer a legitimidade de uma operação de intervenção estrangeira que depôs o governo da Líbia. Professor, falando ainda sobre a estrutura social vigente no Catar, um país com uma população pequena, ok, que também o espaço territorial deles não é grande, e são cercados por um lado com as águas do Golfo Pérsico e todo o restante de deserto praticamente, né? Mas nós temos uma quantidade de imigrantes ali, sobretudo desses países que você mencionou, Paquistão, Índia e etc., que acabam compondo uma classe trabalhadora mais serviçal nesses países. Como é que funciona a discriminação nesses locais? Bom, antes de qualquer coisa, é preciso caracterizar o típico caso catarense na absorção de mão de obra migrante. Correto. O Catar tem 2,7 milhões de habitantes. No entanto, apenas 300 mil são nativos catarenses. 300 mil. Todo o restante é composto por migrantes, trabalhadores que provêm de diversos países. Exato. Países árabes, outros, por exemplo, da Península Indiana, do Sudeste da Ásia e muitos outros países. Então veja você, o Catar é um país árabe, cujo povo é árabe e fala o idioma árabe, o dialeto árabe catali. Mas é composto por uma população majoritariamente imigrante não árabe e que tem como segundo idioma mais falado o inglês, não é? É uma demografia bastante sui generis, porque se nós compreendermos que a coerência que explica essa condição é a do crescimento econômico associado à alta internacional dos preços do petróleo, por sua vez, decorrendo numa maior demanda de força de trabalho migrante não qualificada, tá? Mão de obra não qualificada, não é? É daí que provém esses grandes contingentes majoritariamente masculinos. Hoje nós temos 3/4 da população do Catar de homens. Agora, professor, qual que o senhor acredita que seja o legado deixado pela Copa do Mundo? De uma certa forma, o Ocidente, medianamente falando, passou a falar sobre o Catar e, inclusive, a se chocar com alguns hábitos, digamos assim. Como é que fica a imagem do país daqui para frente? Como é que o senhor vê essa percepção nossa em relação ao que para eles muitas vezes é normal? Bom, em primeiro lugar, é preciso sublinhar a importância de posturas relativistas em termos culturais, porque o Ocidente, em nome de uma grandeza civilizacional que não se sustenta para além do discurso, porque se nós quisermos falar de hiperexploração de força de trabalho, a riqueza do Catar, não é? O nível de vida que ele se tem, não é à toa que é equivalente ao da Europa Central. A Europa Central só tem esses níveis concentrados de riqueza, não é? E de nível de vida, porque durante o século XIX engendrou o neocolonialismo absurdamente violento no norte da África e no sudeste da Ásia. Exato. Não é? Então, e se quisermos falar de fundamentalismo religioso, enfim, não nos faltam exemplos que comprometem o Ocidente. Então, estejamos ciosos da necessidade de relativizarmos os outros em seus padrões culturais que lhes são próprios. Mas isso não nos faz aceitar violências como aquelas que acometem mulheres. No sistema legislativo catarense, o testemunho de uma mulher, quando é reconhecido, equivale a praticamente a metade do peso do testemunho masculino. Trabalhadores são absolutamente desassistidos por leis protetivas, uma legislação antissindical que impede a luta por salários e melhores condições de vida, por exemplo, salário mínimo é uma pauta lá. Não é? O empregador pode impedir o trabalhador de deixar o país. É uma prática o empregador, além de reter salários, tomar o passaporte do trabalhador. Então, esses problemas vindo à tona, graças à exposição alcançada pelo fato de o Catar sediar a Copa do Mundo, não é? Que sejam espaço, não só arena, mas ágora, para que esses problemas sejam discutidos, não é? Sobretudo aqueles que mais têm importância nesse contexto, não é? O povo catarense. Professor, eu tenho certeza que a partir de agora, não só eu, mas muitas pessoas que nos acompanham vão ter uma noção ainda melhor
do gesto da seleção alemã, que tapou a boca, inclusive por não poder protestar com toda o seu conhecimento sobre o país. Muitíssimo obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar contigo, viu? Todo meu. Esse foi o JR Mundo, nosso espaço para debater temas de relevância internacional. JR Mundo está disponível nas plataformas digitais da Record TV. E olha só, toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novinho em folha para você. Até o próximo programa.